E é você, Coutinho, que vai iluminar os caminhos gráficos para a nossa audiência. Muito bom dia. Bom dia, lindão. Tudo bom? Tudo certo. Belezinha? Belezinha. Bom dia. Bom Bora dia, lá. pessoal. Tudo bem? Bom dia, meu moreno. Moreno cheiroso. Você viu o perfume novo? Tá com perfume novo? Perfume novo. Qual que é o cheiro do Não perfume, sei, Coutinho? perfume amadeirado, coisa fina. Coisa fina. Moreno... Aí sim, Ah, Ralph quem Lauren. Quem sabe? Ah, não sei, cara. Não sei. Não sei o que o Moreno anda fazendo, pra quem que ele tá se perfumando. Vambora, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Primeira coisa e a mais importante de todo. Quarta-feira mais próxima do dia 15 nos meses pares, que é o nosso caso, rolagem do índice. Então, na tela, tá o INJ25, tá bom? Então, vocês vão ver que o patamar de valores muda em função disso, tá? Então, por favor, fiquem atentos. O índice perde muito da sua liquidez até o meio-dia, praticamente, o G. Então, assim, minha recomendação, atento quem tá com robôs, operações automatizadas, não esqueçam de rolar o índice. O índice está lateralizado, cota 129030, sobe, lateraliza, sobe, vai montando o envelope de alta. Bateu na parte superior do canal e numa linha de fibo, caiu. Bateu na parte inferior do canal, subiu. Então, a gente ainda tem no índice essa convergência ou aglutinação. Só que, de qualquer forma, todo este cenário, a priori, me monta um envelope de alta. Então, a priori, o índice ele começa a dar sinais de que ele, acima de 130, 175, o mercado deve continuar subindo. Pelo menos essa seria a expectativa. No caso do dólar, o dólar tranquilo, sem alteração gráfica, dentro de um canal de baixa, cai, lateraliza, cai, envelope de baixa extremamente bem desenhado, é só aguardar. O dólar deve testar R$ 5,776, o objetivo do dólar vocês já conhecem, R$ 5,694. Tá formando um envelope de baixa aí pra doleta, Coutinho? Positivo, ó, mercado cai, mercado vem de longa queda, lateraliza, cai. Falta só romper aqui agora a amarelinha, tá tangenciando nesse momento. Nota que tentou várias vezes e não conseguiu, mas a priori sim, baixista, R$ 5,694. Muito bem, Coutinho. Bom, bora lá. Vamos pagar a informação que estava prevista para agora às 9 horas da manhã. As duas informações, na realidade, né? Nós tivemos a divulgação das taxas de hipotecas de 30 anos, de juros de 30 anos do MBA lá nos Estados Unidos. E a gente teve as divulgações, tá? E veio numa leve desaceleração em relação à última semana. Tinha sido de 6,97% na semana passada. Nessa semana ficou registrado em 6,95% os juros de hipotecas de 30 anos MBA, então paga a informação. Agora tá na hora da gente pagar a informação da pesquisa de serviços, volume de serviços aqui no Brasil do mês de dezembro. Já está aí na minha tela o release do IBGE. E tá aqui a informação, volume de serviços recua 0,5% em dezembro e fecha 2024 com alta de 3,1%. Então tá aqui os números concretos. Então, no período, na comparação mensal, a queda foi de 0,5%, a receita nominal teve uma queda de 0,8%. Na base anualizada, teve um avanço de 2,4% em dezembro, ante dezembro de 2023 no volume de serviços. No acumulado de janeiro a dezembro, ficou em 3,1% o volume de serviços, que coincide, obviamente, com os últimos 12 meses. Afinal, este dado é de dezembro do ano passado. Então, dezembro, último mês do ano, mês 12 meses, ano passado inteiro. Então, vocês já entenderam. No confronto com dezembro de 2023, teve sem ajuste sazonal, o volume de serviços apresentou essa alta de 2,4%, portanto. No indicador acumulado dos últimos 12 meses, também já pagamos essa informação, e aqui, em dezembro de 2024, o setor de serviços se encontra 15,6% acima do nível de fevereiro de 2020, que é o pré-pandemia, e 1,9% abaixo de outubro de 2024, que é o pico da série histórica. E aqui tem outras tabelas também, né? Falando dos setores em específico, a gente vai trazer rapidamente esta situação, né? Os serviços prestados às famílias no mês de dezembro, portanto. Então, em relação ao mês anterior, teve esta alta de 0,8%, serviços de alojamento e alimentação avançaram 1,1%. Outros serviços prestados às famílias, 2,7% foi o avanço no mês de dezembro na base mensal. Serviços de informação e comunicação, olha só a gente aqui, queda de 0,7% aí no volume de serviços deste setor em específico. No destrinchamento, serviços de tecnologia da informação e comunicação, TIC,
teve recuo de 0,5%, e telecomunicações em específico caiu 2%. Olha só esse recuo nesse volume dos serviços de telecomunicações. Serviços de tecnologia da comunicação, TI, caiu 1,7%, e serviços audiovisuais tiveram queda de 3,6%, ou seja, comunicação está complexa a situação. Serviços profissionais administrativos e complementares tiveram um recuo de 0,7% no mês de dezembro na base mensal. Serviços técnicos profissionais tiveram um recuo de 5,1%, uma queda bastante significativa. Serviços administrativos e complementares tiveram queda de 1,3%, no caso de aluguéis não imobiliários. O recuo foi de 0,9% e serviços de apoio às atividades empresariais caíram 2,1%. Setor de transportes agora, hein? Setor de transportes bastante relevante por conta da difusão que isso traz de inflação, por exemplo, no resto da economia. Transporte terrestre teve queda de 2,4%, no total ficou quase no 0-0. Aqui os transportes e serviços auxiliares aos transportes e correio. Então, rodoviário de cargas, né? A gente não tem essa especificação aqui, mas o transporte terrestre teve queda de 2,4% na base mensal. Transporte aquaviário subiu 0,8%. Olha só o transporte aéreo como ele avançou, 7% na base mensal, mas depois de ter vindo numa queda de 13% em novembro e um avanço senhor, né? Avanço em outubro do ano passado. Armazenagem e serviços auxiliares aos transportes e correio subiu 2% também. Outros serviços tiveram queda de 4,2% também na base mensal. Aqui a gente não tem o destrinchamento. Enfim, tá aqui os principais dados deste relatório, ou pelo menos deste release por parte do IBGE do volume de serviços no Brasil. Gui Cunha, olhando para estes números por parte do setor de serviços brasileiro, com esse recuo de 0,5% na base mensal em dezembro, como é que você interpreta estes números? Qual que é a sua visão? Ô, Diegão, para o nosso mercado, pouco vai se importar, tão pouco alguém vai fazer uma tomada de decisão frente ao relatório. A única coisa que eu vejo que você pode fazer, inclusive, Diegão, pela área da comunicação estar complexa aí, é fazer uma passagem boa pelo RH, pedir um aumento, trazer uma alavancagem aí para a audiência, todo mundo likeando em seu prol, porque para o mercado, Diegão, a repercussão, na verdade, vai ser hoje, principalmente, perto de zero, tá? O mercado está inteiro à espera de um dado do CPI e repercussão aí sim a respeito do dado de inflação americana junto com o Jerome Powell. O mercado brasileiro hoje não tem nenhum grande insight, a não ser se vier direto e reto de Brasília. Tá? Por hora, o que a gente está presenciando é a volatilidade da rolagem do contrato de índice, né? Então ele tem essa particularidade na data de hoje durante toda a primeira uma hora do dia, e um dólar que foi lá em Curitiba 76, bateu mínima em 75,5, deu uma segurada, então o mercado está conversando bem com a ponta técnica por hora. Perfeito, Gui. 9:11, atualização do mercado de futuros. Indifut agora encontrou uma direção baixista mais clara, 0,17% de recuo para o Indifut, 128.780 pontos, acaba de renovar mínimo intradiário, hein? 0,21% de recuo, 128.760 pontos. O dólar também está buscando mínimas, 0,18% de recuo, R$ 5,776 agora. Atualizações, Coutinho. Bora lá, pessoal. Bom, o dólar cai, que o Gui falou, eu olhei para um e fui outro. O dólar cai, sem grandes novidades, ou seja, tangencia ali o R$ 5,776, que é exatamente esse ponto do suporte. O dólar é baixista. Espera-se no 776 que o dólar dê uma boa oscilada, tá? Então aqui, ó, nota que já tentou uma, duas, tá na terceira vez. E por enquanto tá falhando, né? Ou seja, tá tentando romper, já deu aqui compra especulativa sob suporte pro dólar. Então, sim, rompendo, aí, a priori, baixista, você tem aqui no intraday um longo pivôzão, né? Meio pivô, meio envelope, vamos traçar ele aqui, ó, acabou de romper, vamos ver se confirma. R$ 5,776 no intraday. O objetivo do dólar, R$ 5,763 a priori. Índice do seu lado esquerdo, a priori faz ali um hamburguinho, praticamente no 0-0, cai 0,19%. Gráfico de 4 minutos para esse cara, aconteceu alguma coisa, ele trocou o meu gráfico, deixa eu chamar de novo. Deixa ele ler, leu. Gráfico de 4 minutos e aí joga esse cara para região de relevância. Tá lá. O índice tá
tangenciando a parte do canal, ou seja, não consegue romper, formação gráfica ruim, lateralizado. Se você quiser pontos para o índice no intraday, a sua mínima é 128.585 e a sua máxima é 129.065. Se eu for seguir a ausência de formação gráfica, eu vou para o harmônico, o índice é para baixo. Perfeito, Coutinho. São 9h13. Bora voltar então com o Gui Cunha pra gente saber a opinião dele com relação à repercussão do mercado a este CPI que vai sair às 10h30 e também as falas de Fed Boys e do Jeremy Powell hoje, meio-dia, né? Ontem o Powell já falou em sabatina ao Senado americano. E ele adotou um tom que, para boa parte do mercado, foi interpretado como hawkish, né? Foi um tom mais duro contra a inflação que o Powell assumiu nesta sabatina de ontem. Então ele disse que a economia dos Estados Unidos segue forte, o que significa que não há pressa em cortar juros. Vai em linha com o que a gente já estava vendo das falas de outros membros do Federal Reserve que têm adotado um tom de cautela, especialmente com relação às tarifas do Trump. Inclusive, ele foi bastante questionado sobre isso, né, o Powell ontem, e ele se esquivou bem, né, ele foi bem sabonete, o Powell, ele fugiu bastante dessas perguntas. Ele falou que questão tarifária não é o Banco Central que detalha, não é o Banco Central americano que define, é o executivo, então vai depender do executivo. A única coisa que ele poderia falar era justamente da expectativa de como que isso poderia afetar a trajetória da inflação, né? Agora, isso vai em linha com que uma pesquisa que foi feita também sobre as expectativas de economistas para os próximos passos desde política monetária do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. As falas do Powell ontem corroboram com isso, né? Inclusive, essa pesquisa que foi feita pela Reuters aponta que o Fed vai aguardar meses para reduzir os juros novamente em meio às tarifas de Donald Trump. Bom, inclusive as falas do Powell ontem, Gui, chegaram a aumentar as apostas de apenas um corte de juros pelo Fed neste ano de 2025. A partir das falas de ontem dele, qual que é a sua expectativa para a política monetária americana? Boa, Diegão, eu continuo com as duas a partir do segundo semestre. Seria totalmente trágico se nós realmente não tivéssemos ou fosse apenas uma queda de taxa de juros americana. Desde a pandemia é muito obscuro a continuidade das perspectivas do Fed sobre a parte de juros. Inflação, através do CPI, é o principal protagonismo para essa tomada de decisão. Dito isso, Diegão, por isso que na data de hoje nós temos o CPI como principal relevância para a continuidade dos movimentos do dia de hoje, tá? Então, o CPI vindo em linha com o esperado vai gerar volatilidade. E acima vai gerar volatilidade, abaixo também. Não tem como hoje o CPI passar por despercebido. Isso é o principal contexto para a gente poder trazer para a nossa audiência. O cenário acaba sendo que, dentro do consenso e consenso menos, toda essa perspectiva de apenas um corte, ela pode começar a mudar a narrativa para os dois, que é a nossa perspectiva, é o nosso cenário base. Agora, se vier um CPI azedo, digam, se vier um CPI acima do esperado, aí sai da frente. Não tem rolagem, não tem nada que vai conseguir salvar os emergentes como um todo, e o Brasil vai entrar de gaiato dentro desse navio, tá? Então aguardem bastante esse dado, não queiram antecipar esse movimento, visto que hoje nós temos algumas boas particularidades, tanto antes quanto pós esse dado. Ontem o Jerome Powell falou muito, sim, um tom mais duro, porque ele simplesmente continuou a narrativa de antes, né? Ele continuou trazendo as mesmas perspectivas de aguardar o cenário de inflação, taxação ainda muito especulativo, taxação gera nova inflação. Então tudo isso, Diegão, vai trazer um sentimento ainda de não benefício da dúvida sobre o mercado. Por isso que, por hora, dólar continua obtendo uma pressão vendedora, mas não conseguiu romper os 76. Índice escorregou aí seus 400, 500 pontos do cenário da abertura, e 10,5 é onde nós conseguiremos cravar a perspectiva inicial para a sequência desses movimentos. CPI, para mim, tende a vir em linha, tá, com o esperado, e parar um pouco dessa oscilação aí da rolagem. Mas precisamos esperar o dado. Com certeza, Gui. Bom, você citou essa escorregada do índice, né? Eu tava dando uma olhada no gráfico que tava ali aparecendo na tela do Coutinho. Pois é,
furou a resistência ali embaixo, né? O índice chegou a furar a resistência ali naquela faixinha amarela, né, no ponto, e bateu forte, né? E agora tá querendo voltar. Conta pra nós qual que é a dinâmica que você tá enxergando, Coutinho. Bom, a priori era isso daí, né? Como eu não tinha formação gráfica nenhuma, eu fui pela harmônica. Harmônica baixista, o índice desceu. Bateu em 2 suportes, né? Bateu no suporte amarelo e bateu no suporte de Fibonacci. Então, perdão, compra especulativa sob suporte pros mais arrojadinhos, tá bom? E da forma que tá, imagina-se, de novo, não tenho figura. Então, de novo, tô voltando pro harmônico. Imagina-se que agora o índice suba, então eu vou chamar isso de uma compra especulativa sob suporte. No caso do dólar, o dólar a priori não consegue romper os R$ 5,776, volta com o candle de impulsão, volta na retração de 61,8 pianinho, volta para baixo. Então, na verdade, esse Fibo, se você quiser, antes do Fibo, na verdade, o que você tem é um envelopão. Então tá aqui, restrito da mesma forma que o índice, entre suporte e resistência, índice para cima, compra especulativa, dólar para baixo. Eu acredito que deva ter acontecido alguma coisa. Nota, o tamanho do candle e a volatilidade não me parece um movimento natural. Pois é, você chamou bem atenção para isso, tá, ô Coutinho? Porque o dólar basicamente zerou as suas perdas, está agora em R$ 5,786. A gente vai fazer aqui a apuração em paralelo para ver se saiu alguma coisa relevante que esteja movimentando o dólar nesta quarta-feira, né? 9h20 quase da manhã já nesta quarta-feira. Muito bem, só um ajuste à minha fala, né? No que eu falei resistência antes, substitua por suporte, tá? Fiz só a confusão de termos ali, mas é isso. Ele furou o suporte ali embaixo, resistência é sempre para cima. Então, no caso, quem quase rompeu a resistência foi o dólar, que bateu ali no ponto, mas não chegou a ter força ainda. Agora voltou para uma queda ali dentro daquele candle, como você está vendo no gráfico do Coutinho. Agora está no 0 a 0, enquanto o Indifut não para de renovar mínimas atrás de mínimas, agora nos 128.455 pontos, 0,47% de recuo. 9h20. Inclusive, Coutinho, vamos aproveitar para divulgar uma ação que está rolando lá no nosso Instagram oficial TC News. Para você que ainda não segue, esse @TC News oficial que você está vendo aí no canto é pro nosso TikTok, mas siga a gente também lá no Instagram em oficial TC News. E se você for para lá, você vai encontrar esta publicação lá na nossa página. Afinal de contas, pois é, Coutinho faz anos nessa semana, sexta-feira, né, Coutinho? Sexta-feira é o dia mais importante do ano. Com certeza, dia mais importante do ano, com certeza. Dia de virada de ciclo para o Coutinho. E dia de Valentine's Day ainda, hein? E o presente é da audiência, né? Presente da audiência. Você tá vendo aí? É uma ação que a gente vai fazer. O Coutinho vai dar alguns cursos de graça? Conta pra gente exatamente o que você vai fazer, Coutinho. Na verdade a gente vai trazer as instruções, pessoal. Eu tenho, né, uma mentoria de trade, então aquele que se tornar meu mentorado e minha mentorada, serão 2, vão praticamente, passar um ano da sua vida comigo. Então é um programa muito antigo já que eu tenho, de formação de profissionais de mercado. Então tem toda a parte de análise técnica, toda a parte de day trade, swing trade, gestão de patrimônio, robôs e tal. Então tá aí, sigam aí a página, tem ali o procedimento, as instruçõezinhas, a gente vai fazer o sorteio. E aí um profissional e uma moça vão ser aí os felizardos e vão passar um ano comigo, o ano de 2025, estudando pra gente tirar esse marasmo aí e vocês se profissionalizarem de forma definitiva. Tá aí, quem quiser passar um ano da sua vida com Coutinho, tá aí a nossa promoção, basicamente, aí do Coutinho. 2 mentorias, hein? Então tá aqui, ó. Você pode ganhar um dos produtos mais desejados do TC, que é as 2 mentorias do Coutinho. São 8 meses de acompanhamento com o grande fibador aqui do TC. Para participar, basta seguir o novo perfil aqui da TC News, @oficial TC News. Se você não seguiu ainda, segue aqui com a gente e comenta algo nesta publicação que já está no ar, hein? Já faz 32 minutos que está no ar. É só você comentar aí embaixo também.
Fazendo essas 3 etapas, você já está concorrendo às mentorias. E o resultado vai sair na sexta-feira, dia 14, justamente durante o Tarde TC News, que a gente vai ter o sorteio 4 horas da tarde. Então, não vai querer perder. Segue a gente em @oficial TC News e comenta aqui nesta publicação. Fechado? Então tá aí. 9h22, atualização de mercado. Então temos mais uma vez o índice que não para de inovar, mínima atrás de mínima. Agora está em 0,58% de recuo, nos 128.285 pontos. Não é uma queda suficiente para zerar os ganhos da semana, afinal de contas surpreendeu, né? Tanto na segunda quanto na terça-feira. Mas já está com uma alta acumulada de 0,74%. No começo da semana estava bem maior que isso. A doleta, por sua vez, recua 0,15%, está em R$ 5,778. Voltou para o patamar que estava antes de ter essa movimentação mais brusca, que você chegou a chamar a atenção, ô Coutinho. Bora lá, pessoal. Então, no caso do índice, o índice cai, né? Então, rompe ali 1,28585, 1,28508. A priori, então, eu desenhei em função disso um pivô de baixa. O objetivo no intraday do índice, 1,28045. No caso do dólar, esse a priori tudo sob controle, né? Falei que eventualmente desceria em função do harmônico. O dólar rebateu no 789, caiu, já voltou para o 776, agora ameaça subir de novo. O dólar, por enquanto, preso aí dentro desse canal. Todas as operações acabam sendo especulativas, ou seja, com um risco mais elevado, e a priori vai ficar fazendo compra e venda dentro de canal por enquanto. Perfeito. São agora, então, 9h24, voltando com Gui Cunha. E aí, Gui? Loucura esse dólar nessa movimentação de curto prazo? Pô, o dolinho até que tá ok, viu, Diegão? Permanece ainda encaixotado. Quem se jogou aí, o Coutinho, foi sensacional, né? Já trouxe aí o zoom menos e traz a lembrança aí da forte movimentação da data de ontem, né? Então, onde tem rasgada, muito provavelmente vai buscar ali o próximo e terceiro suporte do contexto do dia. Lembrando que hoje temos a particularidade do vencimento de contrato, é uma volatilidade diferente do convencional, e temos o dado do CPI, tá? Então nós temos um pré-pregão de agora até as 10h30 e outro pregão até as 10h30, mas é único e exclusivamente vendedor, né? O contexto do índice se jogando para esse próximo suporte que já está aí se desenhando vir buscar. Agora o dólar, apesar dos apesares aí que você olha dentro do gráfico, Digão, não sai desse grande caixote. O dólar não consegue acompanhar, por exemplo, como seria a vias de regras, né, da cabeça da turma, uma queda mais expressiva dessa do índice, uma alta também no dólar. Não, longe disso, os dois estão caindo e inclusive logo mais esse dólar vai retestar lá os 76 em busca da sua sequência de queda. O índice, devido à particularidade de hoje, se joga e agora continua essa trajetória de queda até chegar nos seus objetivos. A partir dali, a gente pode ter uma defesa compradora em busca da rolagem e encerrar essa movimentação do índice. Agora, a abertura do à vista também extremamente importante. Continua a perspectiva da taxação de Donald Trump. Algumas empresas saíram ilesas, como é o caso do movimento, mais uma vez, de Gerdau. 2 dias positivos para cima da companhia. Vamos ver se hoje a gente vai ter alguma consequência em cima do setor. Boa, Gui. São 9h26. Queria falar com você sobre a situação do Brasil, falando da situação das contas públicas. Afinal de contas, tivemos algumas atualizações nesse sentido, né? Eu cheguei a apagar isso mais cedo, de falas do Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado. Ele concedeu uma entrevista ao broadcast e quando foi perguntado sobre corte de gastos, já que o Lula tinha dito que para ele o assunto estava encerrado, que não ia ter novas medidas, o Jacques Wagner deu uma relativizada. Ele disse que o Lula é bastante responsável do ponto de vista fiscal, diz que por ele não teria esse ajuste, mas se precisar, se a situação for apertada do ponto de vista fiscal, alguma coisa ele vai topar fazer sim. Este é um ponto. É um ponto que mostra, mais uma vez, né, não dá uma clareza, não crava que isso vai acontecer. Depende, tem que sair da boca do Lula, né? Não adianta nada do Jacques Wagner falar isso também. Agora, com relação ao orçamento,
tem outra fala também de outra autoridade, dessa vez do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre o orçamento de 2025. E o ministro está bastante otimista. Ele disse que o alívio no orçamento de 2025 com o pacote fiscal vai ser maior do que o previsto. Lembra que a gente tinha falado que antes a expectativa era de 30 bilhões para este ano e de 40 bilhões para o ano que vem? Pois é, este alívio subiria para 34. Então tá aqui, ó. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que a economia absorvida no orçamento de 2025 com o pacote fiscal aprovado no ano passado será maior que o estimado. O governo vai enviar ao Congresso uma proposta para ajustar o orçamento de 2025 que ainda não foi votado. Está previsto só para o Carnaval. Segundo Haddad, o Ministério do Planejamento e Orçamento reviu para cima as estimativas das medidas de contenção de gastos. O ministro disse que os cálculos serão levados ao Tribunal de Contas da União, TCU, como parte da sustentação do argumento do governo de que o programa PED-6 será adequado ao orçamento de 2025. No total, o impacto de 2025 subiu de 30 para 34 bilhões. E aí está aqui, ó. O recurso será distribuído assim. Até agora, o impacto previsto pelas medidas de corte de gastos para este ano era de 30 bilhões de reais, sendo 15 bilhões em economia efetiva e 15 bi para acomodar a pressão de outros gastos que vão crescer. Agora, o ministro disse que os cálculos do orçamento foram refeitos e as estimativas de impacto aumentaram para 34 bilhões. Serão 19 bilhões em economia nas contas públicas e 15 bilhões para acomodar a pressão e outros gastos que vão crescer. Essas pressões são decorrentes principalmente da inflação maior que o previsto e também novos gastos. O governo ainda negocia como incluir o PED-6 no orçamento. E ainda, abrindo aspas para o ministro da Fazenda, estamos dispostos a ouvir os técnicos e ministros para negociar, mas tem uma lei aprovada que está sendo cumprida, foi o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira. E aí, Gui, considerando a credibilidade do governo, isso aqui tem chance de precificação muito pequena, né? Muito pequena, Diegão, e a nossa maior preocupação acaba sendo aonde tudo era para ser incrível, o segundo semestre do ano de 2025, com uma perspectiva de política monetária mais apurada, mais leve, né, sendo a queda de juros, os movimentos para a reeleição, possível reeleição em 2026, atrapalharem fortemente exatamente essa matéria que a gente flagra em fevereiro de 2025. Então, como você já levantou a bola, a gente vai ter que realmente chutar pro gol, precificação muito ruim, né? Tende a ser uma notícia que em vias de regra era para ser extraordinária, mas o Brasil, um país feito por brasileiros, a gente sabe que amanhã tudo isso já pode ser alterado fortemente, inclusive para o extremo oposto, tá? Então, como desde a transição de governo até o presente momento, a gente sempre está falando de corte de gastos, um puxadinho para não romper arcabouço e etc. Então a gente continua dentro desse viés de um governo que ainda pode gastar mais do que detém e atrapalhar as perspectivas do Brasilzão da massa, tá? Então vira quase que um não evento devido a exatamente a falta de credibilidade que nós temos para a condução de toda essa matéria. A partir do momento que a gente tiver um segundo semestre com pouco contexto ali de reeleição, né, não trazendo novos projetos sociais, aumentos ali que vão impactar não só a inflação, mas câmbio novamente, aí sim a gente pode ver dias melhores. Perfeito, então tá aí Gui Cunha trazendo para nós a avaliação dele com relação à nossa situação das contas aqui no Brasil, também essas últimas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 9h31, você tá ouvindo a sineta, não para de tocar. E é porque o Indifut vai afundando cada vez mais, hein? Vai acelerando o seu viés baixista, tá caindo 0,67% agora, 128.175 pontos. Tá para perder este patamar dos 128, pode ser que a gente veja o Indifut de volta aos 127 mil. Enquanto isso, o dólar tá bem comportado, tá sentado no cantinho dele, 0,11% de queda nos R$ 5,780. E a curva de juros, que na abertura do mercado futuro estava caindo em média 10 pontos base em toda a sua extensão, agora tem uma queda média de 4 pontos base e meio a 5 pontos base. Coutinho, atualizações gráficas para nós. Bora, deixa o índice descer. Então rompeu 585, rompeu 508, objetivo do índice 128047. Para os mais arrojadinhos e arrojadinhas, 128047, que seria 0,50, é uma compra especulativa sob suporte. O mercado segue forte, segue acelerado, deve dar uma oscilada quando chegar ali entre 50 e 45.
O dólar permanece igual, permanece dentro do canal, 776 no seu fundo, 789 no seu topo, a priori sem alteração gráfica significativa. Se você olhar o gráfico do dólar com um pouquinho mais de visibilidade intraday, a figura ficou ruim, né? Deveria subir, ou seja, em termos de harmônico, não tenho figura, mas a formação gráfica tá ruim. Atento quem tiver no dólar, o dólar tá pior. O índice faltam 20 pontos para bater, acabou de bater o no 0,8050. Perfeito, Coutinho. 9h32. Gui, seu destaque final, para já a gente conversar com o professor Alexandre Cabral, que já vai conversar conosco. E hoje teremos participação de Pedro Albuquerque, hein? Pedro Albuquerque vai participar com a gente aí na faixa das 10 horas da manhã, então fique com a gente. E aí, Gui, destaque final, o que você gostaria de trazer para nossa audiência? Mais 400 pontos aí pro índice, então, para que a gente possa contemplar essa movimentação de se jogar desde o início do nosso pregão no movimento de pré-rolagem. Muito cuidado com esse CPI, ele pode alterar o sentimento dos investidores e aí sim iniciarmos um pregão mais inteligente. Aqueles que estão líquidos, a grande permanência até o dado do CPI é incrível. Assistindo então a TC News e se atualizando dentro dos nacionais de aqui, todo mundo que passa, todos os contribuidores do TC. Beijo do Cunha pra você, Diegão, também para o Cabral, que vai estar chegando aqui para dominar a bola e chutar pro gol. E repito, 10 horas e 30 minutos é oficialmente a abertura da nossa quarta-feira. Valeu, pessoal, até mais tarde. Valeu, Guilherme Cunha participando conosco aqui na nossa transmissão. Ele volta amanhã aqui no Manhã TC News a partir das 9 horas da manhã também. 9h34, falando no Gui Cunha, que é o pai da doleta, bora então vender o TC Câmbio. Afinal de contas, o TC Câmbio vai trazer para você as melhores condições para você comprar a moeda americana. É uma solução para empresas e também para pessoas físicas, com o propósito de ser um verdadeiro concierge de câmbio, conectando pessoas e empresas por todo mundo. Afinal, talvez você não saiba, mas na hora de comprar ou fazer uma simples remessa para o exterior, você pode estar fazendo uma operação de câmbio, seja comercial ou de turismo, e você pode estar pagando taxas abusivas. O TC Câmbio tá aí justamente para evitar isso. Tem gerentes exclusivos com anos de experiência e as melhores oportunidades para você. Dá uma olhada no recado no vídeo para ter mais detalhes. Para qualquer necessidade fora do Brasil, planejar-se é essencial, pois a principal e primeira coisa a se considerar no exterior começa no câmbio. Veja, o marco cambial já é válido no Brasil desde 2021. Uma série de diretrizes que, mais que regras, vieram para facilitar e modernizar a vida de quem tem necessidades recorrentes de operações cambiais, trazendo mais economia e flexibilidade. Com o TC Câmbio, você tem mais que um agente na troca de moedas e conta com verdadeiros concierges de câmbio. Nesse início de 2025, revolucione, comece se planejando melhor. E claro, conte conosco para se conectar com o mundo todo. Muito bem, TC Câmbio, conectando pessoas e empresas por todo o mundo. Tá aí o QR Code para você entrar em contato com a nossa equipe e saber mais detalhes. 9h35, vamos cumprimentar o professor Alexandre Cabral, já está na ponta da conexão. Fala, professor, muito bom dia, muita coisa pra gente repercutir, hoje o dia com a agenda cheia. Bom dia, tudo bem com vocês? Com a Fibonaccizinha, qual é o nome dela? Fiboninha. Tá tudo bem com ela? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo tranquilo, professor. Bom, tranquilo até vir novas tarifas por parte do Trump, né? Expectativa para a tarifação recíproca ser anunciada hoje. Então, aí tá um papo de bêbado, né? Porque o ministro da Economia deles falou que tarifa pensando em economia só em abril. Então esse até março, abril, eu acho que ele tá famoso. Eu vou jogar a tarifa e você vem negociar comigo. Dependendo do que você negociar, a partir de abril vale a vera. Entendeu? Porque o cara repetiu novamente semana passada. Ó. Por enquanto, toda a tarifa que a gente está pensando em relação a imigrante, drogas e etc. Pro lado econômico, a gente ainda está estudando país por país para tomar decisão se vai aumentar, diminuir, manter e etc. Então eu como leigo, zero geopolítica, zero, apenas como leigo, com quem está tentando interpretar o que acontece e não como um especialista de já ter lido 1000 livros de geopolítica, eu acho que ele está jogando no ar para tentar negociar tudo, para aí sim, a partir de abril,
valer tudo de uma forma mais séria. Então tá aí, né? É a tese que o mercado tá adotando, né, Cabral? Total, porque, sai o negócio, a bolsa sobe. Pois é. Quando você vê a bolsa brasileira subir 0,76 ontem, mano? Pois é, considerando que o prazo pra entrar em vigor as tarifas é 12 de março, então tem um tempinho, né, pra fazer essa negociação. E, por enquanto, o governo brasileiro tá observando como é que os outros países estão reagindo, né? Tá fazendo aquele famoso benchmark, professor. E tá certo, dessa vez tá certo. Dessa vez eu concordo com o Lula, com a Haddad, que eles estão fazendo. Vamos ver o que acontecer. A Austrália conseguiu dar uma negociada interessante. Será que a gente consegue fazer algo parecido com a Austrália? O premier do Japão teve com o Trump semana passada, final de semana, sei lá. Tem até imagem do cara colocando o caixotinho para ficar mais alto, senão ele não conseguia falar no púlpito. Parecia até alguém aí dos bastidores, sabe? Que também precisa botar um caixotinho para poder falar mais alto. Não sei se o Coutinho conhece, alguém que fica atrás do vidro. Então eu acho que tá certo dessa vez. A gente já não é muito amigo político. Lula apoiou publicamente Kamala. Então deixa ver qual é, dá 1, 2 semanas e tenta negociar algo. Assim, considerando que a gente teve no começo da semana a possibilidade de o governo brasileiro antecipar a taxação de Big Techs para retaliar e já deixou de lado, falar, não é isso que vai acontecer, já é alguma coisa, né, professor? Considerando as falas do Lula que têm sido mais eleitoreiras ultimamente, inclusive hoje. Sim, concordo plenamente contigo. Vai taxar coisa que não tem nada a ver com nada. Vou taxar Big Tech porque o cara taxou meu aço. Aí você para pra ver assim. Acho que foi o que veio na cabeça, né? Do tipo assim, o que você vai taxar? Ele tava pensando, ele tava no Instagram na hora, vou taxar Big Tech. Se ele tivesse por acaso na hora mexendo, sei lá, na enxada, não, vou taxar o setor de máquinas. Então, falou por falar, então esse recuo, parabéns, tem que ser dado, vamos ver qual é o que está acontecendo, para antes de tomar alguma medida que não deveria ter sido tomada, né? E o discurso hoje, ele falando para a base, curiosamente, ele não pegou tão assim pesado com o Galípolo, ele culpou o Galípolo, ele alivia Galípolo culpando o Roberto Campos. Então é aquele famoso Roberto Campos vai ficar durante 2 anos ainda no discurso dele, que Galípolo tá vindo para consertar os juros que Roberto Campos estragou e ele não pode dar um grande cavalo de pau. Resumindo, ele assumindo que os juros vai ficar alto um bom tempo e o culpado desses juros ficar alto foi o erro que o Roberto Campos cometeu, que é o tempo que o Galípolo vai ter para consertar o erro do anterior. Né? Pois é. Mas essas falas do Lula com relação a consertar os juros, quando ele fala que o Galípolo vai resolver o problema, só tem que dar um pouco de tempo pro Galípolo consertar as coisas, não pode preocupar? Acho que uma fala melhor por parte do Lula não seria, vamos dar tempo para o Galípolo resolver as coisas. Seria, vamos dar condições pro Galípolo resolver as coisas, porque é isso que o Galípolo precisa, né? Mas dar condições assume que ele tá errado. Então, se eu falar, eu vou dar condições para Galípolo consertar, então significa que eu participei desse erro também. A partir do momento que eu digo, eu não vou dar condições, eu vou dar tempo para o Galípolo consertar o erro de Roberto Campos, o erro não é de Lula. O erro passa a ser de Roberto Campos. Politicagem pura, né? Ele está dizendo que não foi ele o causador, 2, não foi o único. Um dos causadores do dólar 6,30 em dezembro, e sim Roberto Campos e o mundo que resolveu lutar contra o Brasil. Então é só questão de discurso eleitoreiro, para mim não faz preço. Não faz preço nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Quer dizer, faz até preço pro lado bom, aquele famoso Galípolo, trabalha aí, brinca aí, faz o seu dia a dia que tenta consertar a cagada de Roberto Campos. Então nesse momento é até uma coisa assim, pró-mercado na curva de juros. Por que pró-mercado? Eu sei que tem o problema não é Galípolo, é o anterior, e ele vai tentar consertar. E ele não vai dar cavalo de pau, então ele não está pressionando queda de juros. Então eu acho que é até uma notícia bom para a estrutura Banco Central. O detalhe é que nós sabemos que ele é um dos culpados, ele tirou o cavalinho fora, né? É complexo. Agora, se a gente olha pro fiscal como um todo, né, a gente tá falando que
Assim, o Lula, ele sabe que ele tem que ele tem culpa nessa situação. Não é possível que ele não saiba, né? Sabe. Agora, o Haddad tá tentando achar uma luz no fim do túnel, né? Ontem ele falou que o alívio no orçamento de 2025 com o pacote fiscal que foi apresentado pelo governo vai ser melhor. Subiu de 30 para 34 bilhões a estimativa de economia pela revisão desses estudos por parte do Ministério do Planejamento. A questão, professor, é a credibilidade do governo, a credibilidade do Haddad e o quanto que o mercado vai comprar essa ideia de que efetivamente essa economia maior vai acontecer. Acho que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, tá? Todo tipo, falou, ok, legal, vai, segue a vida. Vamos ver outros assuntos. Eu acho que uma coisa que tá demorando muito é Congresso, maluco. Cadê? 12 de fevereiro, você só depois do carnaval mesmo? Eu não vi papo de nenhuma comissão pra falar de orçamento. Eu posso estar desatualizado, você pode me corrigir à vontade. Mentira, Cabral, saiu aqui no Valor, saiu na TC Move, olha só, vai ter a comissão, começa amanhã. Eu não vi lugar nenhum isso ainda. Não, a expectativa então, é que o orçamento seja só carnaval mesmo, professor. Só depois do carnaval mesmo? É. Então nós vamos ter de 12 meses, de 2 voando no escuro. Isso. Parabéns, hein? Parabéns pra caramba. Eu jurava, Cabral, como bobão, achava que era antes do carnaval, porque tem um mês pro carnaval da eleição do Gumota. Gumota foi eleito 1º de fevereiro. Carnaval é 2, 3 de março, 1º de março. Que esse maluco aí tá doido pra chegar ao carnaval. Imagina Coutinho nos bloquinhos de carnaval em São Paulo, lá dançando, com gráfico aqui, ó, cheio de gráfico no corpo. Olha, meu duplo, como é que é? Olha, bebê abandonado. Vamos fazer um bebê abandonado? Olha a estrela e põe a estrela dele assim. Você vê que o Cabral não é ruim, né? Vamos fazer um bebê abandonado, eu vou te falar, viu? Eu e Coutinho, a gente pode ir num bloco lá do Rio. Qual bloco? A gente pega a camisa e corta ela na barriga. E pinta de preto. Vamos no cordão do Bola Preta. Pega a barriga gigante, corta. Aí fica aquela... Você, o Diego e o Léo não podem, porque são magros. Mas o Coutinho pode. Corta assim, ó. Aí pinta de preto e põe um cordão. Cordão da bola, que é a barriga, preta. Tá certo. Sem comentários. Só você vai dar a data que eu vou. Não vai não, Coutinho. Não vai. Cordão do Bola Preta, é sério. Os caras põem 1 milhão de pessoas na Candelária no Rio. Completamente desumano. Pra você se arrebentar inteiro é brincadeira. Então eu vou ficar quieto aqui mesmo, então. Bom, o bom, professor, setor de serviço, setor hoteleiro. Isso que a gente já tá indiretamente falando do IBGE e os bobões aí tá pensando que a gente tá batendo papo à toa. A gente pode perguntar. Eu vou perguntar pra você sobre o setor de serviço que saiu hoje mais cedo. Mas, professor, um bom ponto é que pelo menos você vai conseguir ensinar o Coutinho a dançar, né? A gente já viu a sua malemolência. Você vai poder ajudar. Você tá brincadeira, mano. Vocês viram que eu danço horrores, né? Que eu danço é brincadeira. Então vamos lá. Eu, Coutinho, maluco, cordão do Bola Preta. Põe o cordão, rasga a blusa, pinta de preto. Cordão do Bola Preta a gente arrebenta, mano. Vamos trabalhar, professor? Vamos lá, então. Eu tô falando do setor de serviços. Em que local não estou trabalhando? O setor de serviços caiu 0,5% e o turismo deu uma melhorada. Um dos motivos de subir o setor de passagem aérea. Mas o dado como todo foi bem ruim. Eu estou falando de IBGE. É que eu falo de um linguajar popular. Entendi, professor. Bom, traz mais detalhes aí. O maluco aí tá morrendo de rir, velho. O maluco vai passar mal daqui a pouco. Vamos, professor, vamos trazer vamos lá, então. Setor de serviços, não gostei. Não gostei. Tá. Primeiro porque eu não gostei. Uma revisão forte de meses anteriores. Fortes em termos, o julho foi de... Nós temos 12 meses ano passado. De 12, um foi divulgado agora, então temos 11 números antigos. De 11, 9 não mudaram e 2 mudaram para pior. Não teve nenhuma mudança para melhor. A mudança foi para pior. Então o mês de julho saiu de mais 0,3 para mais 0,2 e o mês de novembro, que é o anterior ao dado de agora, de menos 0,9 para menos 1,4. Então olha como o dado é ruim, o Diego.
Saiu de menos 0,9 para menos 1,4, se esperava uma alta de 0,1 e veio uma queda de meio. Então, considerando que imagina que não tivesse acontecido a revisão em novembro, o dezembro teria caído mais de 1%. Porque teve essa revisão para pior e se esperava mais. Então teria sido bem pior, setor de famílias perdendo pressão. Então nós, famílias, estamos ainda consumindo, mas consumindo bem menos setor de serviços. Isso é ruim para mês de dezembro, porque mês de dezembro, teoricamente, é um mês forte de serviços. Tanto de deslocamento de pessoas para poder ir Natal, Ano Novo com as suas famílias, como deslocamento de dia a dia, fazer uma compra, voltar ao happy hour ou algo parecido. Então nós tivemos uma queda no setor de serviços, uma piora, né, nas famílias, e uma queda no mês bom, no mês positivo, no mês que historicamente é um mês positivo, devido à essência do que é o mês de dezembro, que é o mês de deslocamento. Tanto é que o único setor que tem um grande destaque em dezembro é a passagem aérea. A passagem aérea deu uma mega porrada em dezembro, que é onde muita coisa é ligada a passageiros, mas o resto da economia meio que deu uma travada. Essa notícia do setor de serviços é bem ruim. Para mim, um dos motivos de estar caindo juros é esse setor de serviços ruim. Isso pode ajudar a diminuir a pressão inflacionária, ajudar o Banco Central a não precisar ir tão alto com a taxa de juros, tá? Ou seja, acho que é uma sinalização de que a política monetária aqui no Brasil está começando a fazer cada vez mais efeito, especialmente nos serviços, que é uma inflação que é considerada a mais teimosa, né, professor? Sim, por que ela é mais teimosa? Porque ela demora a bater juros. Eu já falei isso 1000 vezes aqui e vou falar 1001. Você não deixa de ir ao cinema porque o juros subiu. Você não deixa de fazer uma viagem que não precisa pagar. Você não deixa de ir à praia. Imagina se você mora em São Paulo. Você não deixa de fazer um bate e volta na praia porque o juros subiu. Porque provavelmente todo esse seu passeio vai ser pago à vista. Indo de ônibus ou não, você vai pagar à vista. Indo de carro, gasolina. Vai, curte o dia inteiro na praia e volta. Tudo à vista. Então não é juros que muda isso. O que muda isso? Duas coisas. O desemprego batendo, que ainda não é o caso, ou o que a gente vê muito em Michigan, que é o mais famoso de todos, índice de confiança do consumidor. Eu estou com receio de 25. Por estar com receio de 25, eu já antecipo poupança. O que é antecipar a poupança? O dinheiro que eu estou ganhando eu não gasto todo, porque eu estou com medo do ano seguinte perder emprego. Diminui o consumo. Então, isso é uma porta de entrada que a gente pode ter um 25 um pouco mais preocupante. O agro deve salvar o primeiro semestre, mas se a gente olhar para serviços de consumo da família, ela deve ter uma pequena piora no andar do ano. Está indo piorando até o final do ano. Claro que isso pode reverter, mas é a fotografia dos dados de agora. O que é uma notícia até positiva para o Galípolo, que vai falar já, Sim. Inclusive às 10 horas da manhã, mas não necessariamente para arrecadação do governo. Então, aí vira o famoso dilema, né? Cobertor curto. Ou cobre a cabeça ou o pé. Um dos dois fica de fora. Porque então você vai ter... Aí, por isso que a palavra expectativa nesse momento é importante. É o famoso... Por que a expectativa nesse momento é importante? Pensando a expectativa boa. Depois a gente fala da expectativa ruim. Expectativa boa. Galípolo não vai precisar subir tantos juros. Num cenário bom. Então ele sobe os juros 1% em março, 14,25, e sabe, sobe mais 25 para 14,5. Com isso, a nossa dívida pública não sobe tanto como podemos estar esperando hoje. O DI agora está dizendo 15,75 de meta Selic. Então, se ele parar em 14,25, 14,5, a nossa dívida pública vai subir menos. Porque como os juros vai ser menor, nossa captação vai ficar mais barata. A nossa dívida pública subindo menos, a relação dívida-PIB melhora. Então a curva longa cai. A curva longa caindo, isso pode facilitar o crescimento da economia ou não a sua queda e melhorar a expectativa de crescimento econômico, fazendo o lado bom, a bolsa subindo, juros caindo, dólar caindo. Essa mesma notícia do lado ruim da história.
Lado ruim da história, caramba, a economia brasileira tá patinando. Eu, empresário, não vou investir, não. Porque eu não vou investir, porque eu já tô vendo lá a TC, Cabral, Coutinho, Diego, Léo comentando que a expectativa não tá tão boa para 25. Se não tá tão boa, eu vou parar de investir. Eu parando de investir, eu vou demitir mais forte. Eu demitindo mais forte, eu vou segurar o PIB. Eu segurando o PIB, piora as contas públicas, piora a curva de juros. Então, o mesmo número pode ser interpretado de dois modos. Por isso que todos os bancos centrais falam, eu olho hoje, então o que está acontecendo agora, eu olho risco e olho expectativa futura. Então, se essa expectativa futura predominar o lado bom, é excelente esse relatório de serviço não ter vindo tão bom. Se ele for para o lado ruim, pode virar uma bola de neve pior ainda. Isso é economia, por isso que economia é ciências humanas, apesar de trabalhar com números. Com certeza, porque tem muito de comportamento que é estudado. Sim, pra caramba, tem muito de comportamento, muito. Absurdamente, economia é puro comportamento. Então, principalmente ser humano, ele vai em manada, ele vai em expectativa, ele vai em tudo. Então, comportamento é fundamental para entender o lado econômico. Né? 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 dá 2, ok. Só que esse 2 eu posso interpretar de um modo, Diego do outro e Coutinho do outro. E os três estão certos, porque é uma interpretação humana. Perfeito. Bom, professor Cabral, já eu volto contigo. A gente ainda vai falar sobre as expectativas para o CPI hoje, já às 10h30. Só antes disso eu tenho que voltar com o Coutinho aqui, porque você foi ouvindo a sineta tocando o tempo inteiro, porque o Indifut não para de cair. Está recuando 0,95% aos 127.805 pontos, para tristeza dos comprados. Enquanto o dólar continua comportado. O dólar tá bem travado, né, Coutinho? Tá bem lateralizado, em 0,10% de recuo agora, R$ 5,782. Mas este Indifut é um caminhão sem freio ladeira abaixo. Olha só, Diguito, o índice sentiu 1,28027, e aí ele deu uma oscilada aqui. Se você for pro gráfico de 4, por exemplo, aí você enxerga melhor. Agora, o índice senta em 1,27715, basicamente o mesmo problema. Vai pegar e vai sentir esse suporte. Da forma que está desenhado, cai, lateraliza, cai, envelope de baixa. Então, o que deveria acontecer? O índice deveria retestar 127.715, e aí o teu próximo objetivo é 127.177. No caso do dólar, lado direito, ainda segue me chamando a atenção a questão da volatilidade. Então, nota, eu tô em candles de 15 minutos e tô com um candle aqui de 8,4 menos 7,6, estamos falando de um candle de 12 pontos. Então, me parece que tem algo diferente no dólar. O dólar segue dentro do canal. Gráfico de 4 minutos, olha só. A minha última entrada, o dólar estava nesse ponto, que eu falei que não sabia o que fazer. E realmente o dólar acabou fazendo um envelopezinho de baixa. Cai, lateraliza, cai. Senta também em cima de um suporte. Volta para uma compra especulativa sob suporte. Volta para R$ 5,789, chegando lá, mesma coisa. A priori, como eu não tenho nada, venda especulativa sob resistência em R$ 5,789. Perfeito, Coutinho, já voltamos contigo. 9h55. Cabral, vamos falar então do CPI agora? Vamos focar lá nos Estados Unidos. CPI hoje, grande expectativa do mercado para este número. Só para trazer os contextos aí para nossa audiência. Seguinte, para o CPI, qual que é a expectativa do mercado? Um dia depois de Powell ter dito que as expectativas de inflação continuam bem ancoradas nos Estados Unidos, e aqui eu estou usando como base a coluna do Bom Dia Mercado da Rosa Riscala, tá? O CPI pode confirmar hoje essa percepção. O dado deve desacelerar de 0,4% em dezembro para 0,3% em janeiro. Na taxa anual, melhor dizendo, a previsão é de alta de 2,9%, repetindo a variação observada em um ano antes. Já o núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, deve subir 0,3% no mês e 3,1% na base anualizada, contra 0,2% no comparativo mensal e avanço de 3,2% no anual mostrados no levantamento anterior. Então temos aí as expectativas do mercado para o CPI de daqui a pouco, Cabral. E hoje tem mais falas de Jerome Powell, que
retoma, né, o testemunho, dessa vez a Câmara dos Estados Unidos, lá ao meio-dia. Tem mais falas de Fed Boys também durante a tarde. Tudo isso depois do Powell já ter adotado esse tom um pouco mais hawkish no dia de ontem. O que você está esperando deste número e qual que você acha que pode ser a reação do mercado a depender de como vier? Então vamos lá, o número, como você disse, aí olhar com muito carinho para energia, alimentos e habitação. A habitação deu uma aliviada ali em novembro, voltou a dar uma pequena piorada em dezembro, vamos ver como é que vai ser janeiro, que é uma coisa assim complexa de bater no Fed. Então o Fed demora a tomar decisões que batam numa decisão de habitação. Principalmente que a hipoteca dos Estados Unidos está trabalhando na casa de 7 e ainda continua se vendendo casa. Uma coisa assim, completamente diferente de todos os manuais de economia que você poderia imaginar. Hipoteca hoje, saiu agora de manhã. A hipoteca nos Estados Unidos está em 6,95 mais risco de crédito. Então, Coutinho, 6,95, Cabral 8% se morasse nos Estados Unidos, porque Coutinho, devido à grana dele, risco de crédito é 0, o meu seria de 1,05. Então, tanto é que até uma senadora perguntou para o Powell ontem, e aí, quanto nós vamos ver o empréstimo de casa a juros de 6? Ele falou que não depende dele. Powell, depende de você indiretamente. Por que depende? Dependendo do que você, indiretamente, que agora é você e Trump como dupla. Mas dependendo do que você pensar em curva de juros, em comportamento, em preço, como você toma a decisão, a curva como todo dança. E curva como todo dança inclui os juros de 30 anos, que é a base dos juros hipotecários, tá? Então, não é só ele. Então, e ontem teve uma declaração do Fed, do diretor, do Williams, que falou que só deve terminar os juros esse ano na casa de 2,5. 2,9 de lateralização, ok para janeiro. Geralmente janeiro e fevereiro são inflações, dezembro, janeiro e fevereiro, um pouco mais altas no mundo para poder ir normalizando. Então, se vier como dentro do esperado, eu acho que podemos ter uma bolsa boa hoje, tá? Se vier pior, vamos tentar entender o porquê desse número pior. Mas em falas do Powell hoje, para mim, não deve fazer tanto preço, que ele já falou muito ontem, né? Falou bastante coisa ontem. E considerando que, em geral, na Câmara as perguntas são menos técnicas do que no Senado, como geralmente isso acontece, não deve ter grandes alterações, grandes novidades, né, professor? Porque ontem perguntaram para ele sobre Trump, ele respondeu: preciso me ajustar às políticas tarifárias que ainda estão sendo lançadas e o Fed tem armas para isso. Então, quer dizer, no extremo, que eu acredito que não aconteça, mas no extremo ele pode subir juros. A taxa de juros neutra subiu em relação ao Covid. Pré-Covid, a taxa de juros neutra para ele estava muito baixa. Então não se espere mais se ver juros nos Estados Unidos a 2,5% tão cedo. Acho que o novo normal lá é 3% para cima, tá? A dívida está insustentável. A pressão, o salário não tem transmitido para preço. Então, que eu olhe assim para ele, não tem nenhuma novidade que ele possa contar. A não ser que saia o CPI completamente fora e os deputados questionam ele o que aquele CPI está dando de visão para as próximas reuniões, que eu acho que ele vai ensaboar. Eu acho que ele não responde de forma direta. Perfeito. Bom, professor, são 10 horas em ponto. Ainda vou deixar um espaço para o seu destaque final. Só antes, vamos retomar esse gráfico do Indifut, também do dólar, porque Coutinho não para de cair. 127.540 pontos o Indifut agora, uma queda de 1,15%, tá para perder este patamar, enquanto o dólar virou para o positivo e está subindo 0,08% nos R$ 5,791. E aí, Coutinho? Bora, vamos dar uma olhada? Deixa eu dar uma refibada aqui. No caso do dólar primeiro, tá, pessoal? O dólar, a gente tem que admitir, e aí vai ter que esperar mais 4, 5 minutinhos, que ele rompeu R$ 5,789. Ele rompeu agora, mas ele rompeu sem confirmação. Nota que ele tá em cima da linha, sem problema nenhum. Esse cara cai, rebate e volta para dentro do canal. Então, primeiro, o dólar tem que sair dessa região de 789. Se isso acontecer, efetivamente, ok, aí o dólar tem espaço para subir. No intraday, o dólar, ele tem espaço para subir até quanto? R$ 5,805. Então, primeiro, eu preciso que ele saia do canal com confirmação e depois eu preciso que, caso isso ocorra, aí eu garanto
o upside dele máximo a R$ 5,805. O índice, lado esquerdo, segue para baixo, faz aqui movimentos de aceleração, sentiu 715, como eu tinha comentado. Próximo objetivo do índice, 127,177, que daria 180. O índice a priori baixista, faz aqui no gráfico de 15 minutos um candle de reversão, dá uma desacelerada. A priori, fica a critério. Quem está vendido e quiser zerar, está zerando embaixo de um suporte, ou o mais arrojado, manutenção dessa venda, seu próximo ponto, 180. Perfeito, tá aí a análise gráfica do Coutinho, 10:02. Professor, vamos para o seu destaque final. Só antes eu tenho que pagar uma informação que acabou de pintar aqui em agregadores de notícia que a gente acompanha, como por exemplo o Financial Juice, dizendo que Trump está dizendo que as taxas de juros deveriam ser reduzidas. Tá aprendendo com o Lula, né? Trump diz: as taxas de juros devem ser reduzidas, o que andaria de mãos dadas com as próximas tarifas. Faz sentido, professor, considerando que a maioria dos economistas apontam as tarifas do Trump como inflacionárias? Então, não faz muito sentido. O que ele acredita que aconteça é que os outros países, para continuar vendendo, criem mudança de preços internas. Então, um exemplo, esse mouse chegava nos Estados Unidos a $100. Ele agora vai chegar a $120 porque aumentou a tarifa. Então, o que o chinês pode fazer? Opa, vou jogar isso aqui para $80, $82, para ele continuar chegando a 100. Que $80, 20% levaria a 96, vai. 80 e poucos dólares. Então, eu teria que baixar o preço de produção na origem para isso acontecer. Particularmente, nem todos os países vão conseguir fazer isso. Tipo, uma China até pode conseguir, mas o Canadá, o México, que é uma economia mais livre, menos dedada do governo, seja o que Deus quiser, é um pouco mais complexo, geraria inflação sim, e principalmente gera incerteza no mundo produtor. Às vezes eu vou antecipar a compra com medo do preço lá na frente estar mais caro. Nós podemos ver PMIs bem positivos agora em fevereiro, março, de muitas empresas antecipando compra antes que as taxas cheguem. Tomar cuidado para PMIs distorcidos agora em fevereiro, março. PMI que é da indústria de serviço, devido à antecipação de compra com medo de tarifa, tá? Mas eu acho que Trump tá meio doido. Se ele ficar só falando solto, ok. O problema é se ele começar a citar nomes. Powell deveria cair, vou ligar pro Powell, aí não. Se ele só falar, tá na hora de cair juros, não sei o que, segue a vida. Não transforma isso numa coisa nominal. Aí o mercado vai reclamar. Com certeza, professor. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e a gente volta a conversar amanhã, aqui no Manhã. Destaque final, Arrascaeta confirmado contra o Botafogo. Um abraço. Um abraço. Professor Alexandre Cabral participando aqui com a gente, recebendo as vaias do garotinho que está lá no nosso operacional. São 10h05. É o seguinte, o Ibovespa à vista está começando as suas negociações, está correndo atrás do Indifut neste instante. Está caindo 0,43%, renovando mínimas atrás de mínimas, 125.983 pontos agora, perdendo, portanto, o patamar dos 126. O dólar continua avançando, está subindo 0,13% agora, R$ 5,794. Na máxima intradiária foi nos R$ 5,795 e está para renovar. Acaba de renovar máxima intradiária, portanto, a doleta. A curva de juros foi perdendo cada vez mais o fôlego de queda, agora está quase toda no 0 a 0, com uma queda média de 2 pontos base em toda a sua extensão. Coutinho, alguma novidade? Nenhuma, Diego. Olha só, o dólar, ele a priori segue em alta, ainda tocando na minha resistência, mas a priori se distanciando. Então, quem está comprado no dólar, ok, é a minha tendência de curtíssimo. 793 é a primeira resistência, o seu upside é o valor que eu passei anteriormente, R$ 5,805. No caso do índice, o índice a priori vira, faz a sua manutenção baixista, cota 127,485, seu objetivo 127,180.
Beleza, Coutinho, são 10 horas 6 minutos, vamos dar uma olhada nos ativos que estão se movimentando e já temos um leilão aqui de Vivara. No momento que a gente começa a ver aí as falas de Gabriel Galípolo, está iniciando, portanto, a palestra dele aí no seminário que estava previsto, né, para ele participar sobre política monetária. Vamos ouvir um pouco o que o Gabriel Galípolo está falando neste instante, vamos ver se ele fala algo que pode mexer com o mercado. Lembrando que já temos o CPI às 10h30 e teremos a cobertura especial aqui. Vamos ouvir Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central Brasileiro. Eu acho que a gente tem um processo de dissipação de alguns dos choques externos que aconteceram, que afetaram de maneira mais homogênea, ou impactaram de maneira mais homogênea as diversas economias, e que agora vem se dissipando. A gente pode começar desde falar do que aconteceu em 2008, o quantitative easing, aquele período que a gente passou longamente dizendo que talvez a renda fixa tenha acabado, as taxas de juros nunca mais vão voltar a subir, vivenciamos esse momento. E passando por Covid e outros eventos, o esforço fiscal que foi feito especialmente pelos países avançados, que foi maior do que o esforço fiscal feito pelos países emergentes e pelos países de baixa renda, vem provocando uma pressão, especialmente do ponto de vista técnico, de necessidade de emissão de títulos, custo de rolagem de dívida, até pela reação que aconteceu posterior sobre política monetária. A gente viu que teve um lag, teve uma defasagem, os países latino-americanos reagiram primeiro, os países avançados reagiram um pouco depois. Esse é um debate interessante que tem acontecido nos eventos internacionais que eu tenho participado com outros banqueiros centrais. Muito bem, Gabriel Galípolo iniciando, portanto, a participação dele no seminário sobre política monetária, fazendo um panorama, né? E falando, inclusive, sobre como os países emergentes acabaram vindo na frente dos países desenvolvidos nesse início de ciclo de afrouxamento monetário, que aqui no Brasil acabou sendo revertido, voltou para um ciclo de aperto. São 10h08, já temos aqui no nosso estúdio Buca, Pedro Albuquerque está aqui com a gente. Fala, Buca, hoje um dia bastante relevante, bastante importante, com muita volatilidade por conta de vencimento do índice, mas óbvio que a gente vai ficar de olho agora no CPI às 10h30. Vamos fazer o esquenta então? Bora, fala Diguinho, hoje é dia crucial, CPI extremamente importante, não pode vir acima do esperado, núcleo, expectativa 0,3, lá no Inflation Now, quebrando em 2 dígitos, 2 casas decimais, a expectativa do Inflation Now está em 0,27, está mais para a banda de baixo. Isso é um bom sinal para a gente não ver um headline, Dieguinho, de um núcleo a 0,4%. Seria muito ruim para a bolsa, para cripto, para mercados no geral, mercados emergentes. Mas eu acho que aqui, se fosse para jogar uma moeda para cima e apostar, eu diria que a chance de uma surpresa para baixo é maior por a gente estar com a expectativa próximo da banda de baixo, não da banda de cima. Lembrando que acima de 0,35, o headline do núcleo vem 0,4, tá? Então a gente tá ali, Diego, coladinho na banda de baixo, a expectativa. Se sair 0,3, no news, beleza. Aí toda a atenção vai pro Trump. O nosso querido Laranjão entra talvez hoje, a expectativa é que seja hoje, para anunciar como vai funcionar as tarifas recíprocas. Então o primeiro obstáculo que a gente tem que atravessar hoje no dia é a divulgação do CPI em exatos 20 minutos. Exatamente. Bom, vamos aproveitar então para falar um pouco mais sobre essa questão do CPI. Como é que você e o pessoal do Cosmos vai operar esse CPI, dependendo do dado como vier? Não, Diego, eu acho que a gente tem que ter paciência também. Se vier um dado acima, o que eu tô falando é que a gente vai ter uma realização de curto prazo no mercado, mas não vai mudar muito a nossa visão de médio e longo prazo. Foi exatamente no CPI passado aqui que a gente falou, cara, não vamos mudar a posição, o governo Trump tá começando agora, a gente nem sabe como vão ser as tarifas. Na margem, as notícias não são negativas. Esse hiring freeze, o congelamento de contratações de funcionários públicos. Ontem veio mais uma ordem executiva muito forte. Para cada contratação de funcionário público nos Estados Unidos é necessário 4 demissões. Veio toda a parte de desregulação, desburocratização, isso também tem impacto potencial em preço, atividade econômica. Então, no balanço, o que é negativo são as tarifas, a gente deve conhecer a maior medida de todas com relação a tarifas hoje, né?
E, inclusive, Diego, se for tarifa recíproca do jeito que está sendo ventilado, é mais positivo que tarifa global. Porque tarifa global ia ser uma imposição na fuça de todos os países. 10% e acabou. Tarifa recíproca eu tô colocando aqui o que você tá me taxando. Se você diminuir a taxação, eu tiro. Então, na margem, pode ser até mais positivo, Diego. Perfeito. Bom, falando de tarifas, vamos falar então dessa margem de negociação que você mesmo já chegou a trazer, inclusive na segunda-feira, né, que essa taxação recíproca abria essa margem para negociação. Bom, a Austrália teve sucesso nisso, né? A Austrália conseguiu negociar com o Trump para ser isenta da tarifa de 25%. Você acha que a gente tem espaço também para o Brasil fazer esse tipo de negociação? Até agora o governo não deu muita clareza sobre como que vai ser. Está observando a reação dos outros países primeiro. Eu acho muito difícil o Brasil conseguir essa concessão. Eu não acho que o Brasil vai conseguir, até pela postura do próprio presidente da República com relação aos Estados Unidos, os comentários com relação a Gaza, etc. Não é uma postura construtiva. E já é difícil negociar com o Trump. Quando você não está construtivo, eu não acreditaria nesse tipo de concessão. Mas vamos ver, né? Se for para colocar numa matriz de possibilidade, eu acho que a chance é menor que 50%, Diego. Aqui, vamos falar de algumas coisas, tá? Primeiro, a gente está rodando a promoção do Master R$ 59,90. Aproveitem, vai sair o CPI. A gente está lá dentro, comentando o mercado, pulsando o mercado, dando as operações, falando o que a gente está fazendo, colocando os trades no tradômetro. São contribuidores absolutamente excelentes, muitos trades espetaculares. Entrem agora, é só essa semana, R$ 59,90. O link está na descrição. Eu tô lá dentro, aproveitem para assinar agora. O Master está baratíssimo no plano anual, R$ 59,90. Queria falar de algumas coisas. Primeiro, tá? O Brasil continua, na minha visão, na mesma. A Bolsa foi relativamente bem agora em janeiro e fevereiro. Eu tô bem cauteloso com a Bolsa ainda. A gente tem exposição em alguns papéis, né? Rap Vida, Boa Safra e mais alguns outros papéis. O Marx acabou de zerar Banco Inter. Foi um belo play, lindo. O papel subiu muito aí em janeiro e fevereiro. Mas eu tenho convicção que o Brasil, a gente vai chegar em um determinado momento desse ano e a gente vai apertar o gatilho para aumentar as posições, Diego. Por quê? Pela proximidade da eleição, tá? Minha cabeça aqui é que o Lula chega fraco para 2026. Saiu uma pesquisa agora da Atlas, 2 dias atrás. O Tarcísio tá lá no segundo turno, dentro da margem, altamente competitivo. Ninguém vai falar que o Tarcísio vai para a eleição agora. Não vai ser o momento. Tarcísio não vai pular na fogueira antes da hora. Ele é muito experiente. Mas existe uma chance, por que não, de ser o Tarcísio no ano que vem. Se ele estiver bem nas pesquisas, eu acredito que seja. E o Bolsonaro também não está descartado, mas precisa de uma reviravolta no Supremo Tribunal Federal. Então o Brasil, ele vai dar oportunidade esse ano. Por que a gente não tá? Porque eu não acho que é a hora. Tem muito risco agora. Tem risco do IR vir pior que o esperado. Tem risco da contrapartida do Congresso não ser tão grande e a gente ter mais um problema, aumentar o nosso problema fiscal. Então tem muita coisa na mesa e tem a popularidade do governo caindo. Não vai se desesperar, vai conseguir fazer as coisas bonitinho até lá, até o final do ano. Eu não acredito nisso. Então a gente está com paciência aqui, quietinho, olhando o Brasil, posicionado em China, posicionado em algumas ações dos Estados Unidos. O fundo bateu máxima histórica recentemente, essa semana. China foi uma porrada descomunal, tá subindo forte de novo. A gente tá comprado a maior posição Alibaba. Alibaba já sobe 30% no ano, tá? A gente tá comprado de várias outras empresas chinesas, Meituan, KE Holdings, uma imobiliária, tá subindo 10% agora no pré-market. A China anunciou que vai salvar uma das maiores construtoras da China, a Vanke, tá? Eu acho que a crise só se resolve na China pelo consumo de setor imobiliário, por isso que a gente se posicionou. Tencent, entre outras posições, PDD. Então a gente está com essa visão. Tesla tá caindo, né? Ela tá passando por uma tempestade perfeita agora e na minha visão eu acho que é uma belíssima oportunidade de compra. A gente vai aumentar.
Se bater ali aqueles $300, a gente vai aumentar a Tesla, porque ela vai lançar os modelos novos, vai lançar o software de piloto automático não supervisionado, vai lançar o robotáxi, então vai abrir uma janela legal, Diego, para se posicionar. Tem muita coisa aqui pra gente fazer. Eu tô bem animado com o ano e tô lá dentro do Master comentando todas essas atualizações. E tudo o tempo inteiro, né? O Buca tá lá disponível para você interagir com ele. Tá aí o QR Code na sua tela. É por tempo limitadíssimo. Então, se eu fosse você, eu não perdia. Escaneia aí o QR Code para você ter acesso ao Master por R$ 59,90 e ter acesso direto ao Buca e outros contribuidores. Bom, Buca, você falou vários pontos aqui. Eu queria começar pelos últimos pontos que você trouxe sobre essa porrada na China que você chamou a atenção, inclusive falando de Alibaba. E a Alibaba teve uma notícia recentemente de que a Apple fez essa parceria com a Alibaba para inteligência artificial. Você acha que isso também ajuda? Isso, a Apple. Não, a Alibaba tá incrível. A Alibaba era um papel, Diego, que subia 1%, caía 1%, com muito esforço, né? Uhum. É um papel relativamente lento. 2-3 semanas atrás, a Alibaba era um dinossauro para todos, para o mercado, para a mídia do Ocidente. Ninguém olhava o papel, ninguém olhava a empresa. A empresa tem 75 bilhões de caixa. A empresa investe em tecnologia, tem participação em várias empresas importantes na China, é a maior do e-commerce chinês. Ninguém olhava para a empresa. Agora a Alibaba virou uma tech cool. Todo mundo quer comprar a Alibaba. O Tepper, que é o gestor da Apalooza, é um hedge fund, um cara extremamente sagaz. O cara aumentou posição em Alibaba. Agora a mídia só se fala na Alibaba. Olha como é o mercado. O mercado é depressão, euforia. Depressão, euforia. O que eu vejo de Alibaba? $120 ali, Baba. Tem BDR, Baba 34, tá? $120 é ali o ponto importantíssimo para ela romper. Se ela romper, ela vai voar com muita força. Ah, mas ela já andou 30%. Dane-se. A Alibaba não anda há 5 anos. Ela está 5 anos de lado. O papel não sai do lugar. Ela está numa acumulação de 5 anos, fazendo programa agressivo de recompra de ações e pagando dividendos. Agora, ela tem o melhor modelo de inteligência artificial da China, melhor que o DeepSeek. A Apple escolher a Alibaba, chancela como o melhor modelo de inteligência artificial. Quanto vale a Alibaba? Vale $240 bilhões. Só a OpenAI, só com o modelo de LLM, vale 300 bilhões. Mas a Alibaba é a maior empresa de e-commerce da China. Então, eu acho que a gente está bem posicionado. É mais uma onda que a gente está tendo paciência, igual o cripto, para não sair antes da hora e lucrar forte com isso. Perfeito, Buca. Bom, vamos falar um pouco de Brasil, né? Você falou bastante dessa porrada em China. Você está apostando muito mais na China porque no Brasil tem todas essas incertezas que, por mais que uma porrada em China poderia trazer o Brasil junto, o Brasil tem toda essa questão doméstica, toda essa questão local que acaba travando as negociações aqui. Eu acho que tem risco, Diego. O Brasil pode andar, tá legal? O Brasil andou janeiro, fevereiro, mas tem risco aqui, né? Risco de populismo, risco do governo se desesperar com popularidade baixa e a gente acordar com algo muito ruim, como foi no ano passado. Então, qual é o racional? Já falei algumas vezes aqui. Cara, vamos na fonte primária? A China, o Brasil depende da China hoje. Tem uma forte dependência da China. Se a China enfiar um estímulo lá, como deve fazer no Congresso, no NPC, agora na primeira semana de março, que é esperado, estímulo fiscal e monetário. Se a China colocar um estímulo, o Brasil pode andar realmente, mas a China vai andar muito mais. Tanto é que o CAWEB, que é o índice, é o ETF de empresas de tecnologia chinesa listada em Hong Kong, está subindo quase já 20%, 16%, 17%. Então a gente foi num ativo que é a fonte primária, tem andado mais que o Brasil, assim como o Chile. Por que a gente entrou no Chile agora, né? No começo do ano? O Chile está subindo 15% no ano. Porque vai ter eleição agora em 26 de novembro no Chile. O Boric não vai conseguir eleger o sucessor. Essa é minha cabeça e meu racional. Por quê? Tá com 25% de popularidade. Vai entrar um governo de centro, um governo de direita e a bolsa chilena vai andar, sem ficar raciocinando muito, como aconteceu com a Argentina. Então a gente escolheu alguns países, Diego, que no meu entendimento
o cenário macro e micro estão mais claros e mais fáceis. Esse é o nosso racional. Perfeito. Bom, vamos voltar rapidamente pro CPI, porque a gente já tá entrando aí no esquenta pra contagem regressiva pro CPI, principal dado do dia de hoje. Bom, ontem a gente teve as falas do Jeremy Powell que foram consideradas mais rock, né? Ele falou que não vê pressa, devido à atividade americana aquecida, não vê pressa para ajuste nas taxas de juros americanas. Ele não deve mudar muito esse discurso hoje, apesar, né, do dado do CPI sendo divulgado basicamente 1h30 antes dele começar a falar na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. O que foi mais importante do Powell nas últimas semanas foi ele dizer que os Estados Unidos se encontra com uma taxa de juros atual em um nível extremamente restritivo. Isso é o mais importante. Isso acalmou o mercado de juros, assim como tarifas um pouco mais leves que o esperado. Óbvio, a gente precisa esperar hoje, pode ter muita volatilidade no mercado, tá? Mas e também as medidas de controle de gastos do governo, que também chamam bastante atenção. Então o CPI pode mudar um pouco essa equação. Se o CPI vier um pouco pior que o esperado agora, não vai ser um mês que vai alterar o cenário, mas vai ligar uma bandeira de alerta pra gente ficar atento. Tá chegando a hora do CPI, tá? Vocês vão fazer a cobertura especial. Eu quero fazer uma última convocação aqui pra vocês. A gente tá prestes a lançar a corretora do TC. Vai ser um lançamento tremendo, diferente de todas as corretoras do mercado. Estejam dentro do TC, no Master agora, porque vocês vão ter privilégios dentro da corretora do TC, tá bom? R$ 59,90, link na descrição, assinem o Master, a promoção acaba agora, essa semana eu tô lá dentro, a gente vai estar comentando o CPI e hoje tem Traders Cast, no final do dia eu vou estar lá, programa exclusivo pro Master pra gente comentar tudo o que aconteceu, provavelmente as tarifas do Trump, o CPI, as posições do TC Cosmos e de outros contribuidores do TC, Diego. Com certeza, Buca, muito obrigado pela sua participação e bora lá, porque o CPI não nos galera, atrasar. Valeu, Buca, já vai direto pra trincheira, ele que é o CIO aqui do TC, cuida do Fundo Cosmos, que como ele mesmo falou, está batendo máximas históricas e ele tá lá dentro do Master do TC para conversar com você que é assinante. Então não perca, vai acabar essa semana essa promoção, tá a R$ 59,90, 70% off, não perca, acessa o QR Code e acessa também os links que você vai ter essa oportunidade imperdível. São 10h23, bora lá então, vamos atualizar como é que tá a situação do mercado americano, então neste pré-CPI, vamos trazer como é que estão se comportando os ativos da tabela da volatilidade, também as Mag 7 agora no pré-mercado americano, os índices acionários também do mercado futuro, vamos trazer todas essas atualizações. DXY segue mais ou menos comportado, né? Sobe 0,09%, 108,02 pontos. Então ele voltou para este patamar de 108, mas não é uma alta tão significativa assim. O VIX, que estava no 0 a 0, deu uma diminuída no seu viés altista, né? Na verdade, foi para baixo, 0,44% de recuo, 15,94 pontos. Estava nos 16 pontos na abertura. Ele chegou a cair um pouco mais, tá? Ao longo da nossa programação, eu cheguei a flagrar, mas agora diminuiu um pouco nesse compasso de espera pelo CPI. Os yields de 2 anos estão agora no 0 a 0, assim como os yields de 10, todos eles no compasso de espera para o CPI. Os yields de 2 estão rendendo 4,28% ao ano, enquanto os yields de 10 têm rendimento de 4,53%. Agora para as magníficas. O Microsoft agora está caindo 0,5% ou 0,05% no pré-mercado americano, basicamente no 0 a 0, enquanto a Apple, apesar da alta de ontem de 2,20%, segue basicamente no 0 a 0, mas com uma toada mais positiva em 0,12%. Nvidia basicamente zera as perdas de ontem com essa alta de 0,56% no pré-mercado. Google segue a toada negativa, mas com uma magnitude menor, 0,30% de recuo. Meta próxima do 0 a 0, 0,10% de avanço. Amazon recua 0,23% no pré-mercado. E olha só a Tesla reagindo. Tá subindo 1,37% agora os papéis da Tesla, depois de terem despencado ontem 6,34%.
é uma alta que está longe de ser suficiente para zerar as perdas de ontem, mas ainda assim é uma correção que a gente está vendo agora no pré-mercado americano. Vamos falar então rapidamente de como estão os índices acionários lá nos Estados Unidos. Tem aqui os números para pagar para vocês. O Dow Jones Futuro está basicamente no 0 a 0, numa queda de 0,03%. O S&P Futuro está avançando 0,02%, enquanto o Nasdaq Futuro tem alta de 0,13% neste instante. Trazendo rapidamente como é que está a situação do Russell 2000, você vê aí na sua tela também 0,50% de alta para o índice das small caps americanas, 2.200 ou 2.290 pontos. Aqui na Bolsa Brasileira, você foi ouvindo também a sineta tocando, o dólar voltou para o patamar negativo, está caindo 0,22% nos R$ 5,772, ainda não chegou a romper a mínima intradiária, que foi em R$ 5,767, vamos ver como é que o CPI vai trazer a movimentação para a moeda americana em relação ao real aqui no Brasil. O índice à vista está caindo 1,13%, correndo atrás da queda do Indifut, índice à vista está nos 125.117 pontos. O índice futuro, por sua vez, tem uma queda de 1,18%, está nos 127.500 pontos, enquanto a curva de juros voltou com um pouco mais de fôlego para baixo, mas não tanto assim. Uma queda agora média de 5 pontos base e meio em toda a extensão da curva. Por pontos, o papel que mais tira do Ibovespa é Banco Bradesco. O BBDC4 está recuando 3,42%, mínima intradiária, retira 130 pontos do Ibov. Na sequência vem outros bancos como Itaú Unibanco, Itubi 4, que está caindo 70 pontos, né, caindo 0,69%. Petrobras também não ajuda, tira mais 60 pontos apenas. Petri 4 está agora com uma queda de 0,62%, R$ 36,60. Na outra ponta, apenas 4 papéis sobem dentro da composição do Ibov. Carrefour, que tem alta de 2,82%, tem também destaques corporativos que a gente pode repercutir depois, se houver tempo, porque hoje o dia está bastante lotado de coisas para a gente repercutir. Carrefour, que pode ter fechamento de capital aqui na Bolsa Brasileira, tá? Depois a gente pode trazer mais detalhes e com certeza o Almoço de Negócios vai trazer ainda mais detalhamento dessa notícia. Santander é o único bancão que está subindo, 0,88% agora. SLC tem alta de 0,27%, enquanto o Localweb tem alta de 0,31%, agora está no 0 a 0. Pouquíssimos papéis sobem dentro da composição do Ibov. 10h28, pra gente se preparar pro CPI, menos de 2 minutos para a divulgação do dado. Vamos lá, Coutinho, atualização gráfica para a doleta e também para o índice, por favor. Bora, lindão. O índice lateraliza na última meia hora / 45 minutos, cai, lateraliza, cai. O índice a priori vai desenhando de forma muito incipiente ainda, mas enfim, um envelope de baixa, confirmando aquele 127 e 180 que a gente tinha falado. O dólar, olha só o que aconteceu, né? Eu saí, aí o Buca acabou entrando e eu não pude acompanhar. O dólar, ele rompeu aqui, aquele candle de 15, sem confirmação, ou seja, tocando na linha. Dito e feito, né? Ou seja, por mais longo que tivesse o movimento, o dólar voltou, rebateu, voltou pro canal. Então, por isso que para mim é importante, é uma tese que eu uso há pelo menos 20 anos, que é a questão de você ter confirmação de movimento. O dólar rebate, volta para dentro do canal e faz agora exatamente a mesma coisa, né? O dólar rompe o 776, o dólar rompe o 773 e, de novo, é baixista? A priori, sim, cai, lateraliza, cai. Só que, de qualquer forma, de novo, eu ainda tenho dois suportes, para serem confirmados, então eu precisaria aguardar no gráfico de 15 minutos mais um candle para ver se efetivamente o dólar volta. Então atento quem está vendido no dólar, porque apesar desse envelope, o dólar extremamente volátil, o dólar pode pegar, rebater e continuar subindo, e aí ele vai contra a sua venda. Ah, dito e feito. Pois é, exatamente, acabou de ser divulgado o CPI lá nos Estados Unidos e vem o número. Vou pagar para vocês como é que veio a comparação, inclusive com o consenso. Taxa de inflação vem acima do esperado, 0,5% de avanço na base mensal em janeiro, quando se esperava 0,3%, portanto, notícia negativa. Preços estão avançando mais do que o mercado antecipava. Na base anual também vem acima do consenso, 3% de avanço
nos preços nos Estados Unidos no acumulado do ano se esperava 2,9%. Olhando agora para o núcleo da inflação, também vem acima do esperado, 0,4% de avanço para o núcleo do CPI, se esperava 0,3%, uma aceleração mais alta ou maior do que o mercado antecipava, enquanto o núcleo da inflação também vem acima no acumulado de 12 meses, 3,3% foi quando subiu o núcleo da inflação do CPI, quando se esperava 3,1%, ou seja, o número veio mais forte. Era o que o mercado não queria e a gente está vendo a reação imediata na tabela da volatilidade. Olha só o DXY, avança para 0,42%, 108,37 pontos. O índice VIX, por sua vez, tem 5,43% de avanço, voltou para os 16,80 pontos, saiu, abandonou muito rápido aquele patamar de 15 pontos. E os de 2 anos, da ponta mais curta da curva de juros americana, está agora pedindo 8 pontos base e meio a mais de prêmio para 4,37%, enquanto os yields de 10 anos têm um pedido a mais também de 8 pontos base ou 8 pontos base para 4,61%. Vamos para as Mag 7, como é que elas estão repercutindo isso? Microsoft recua 0,76% no pré-mercado, Apple tem 0,72% de recuo, Nvidia 0,87% de queda, Google 1,05% de recuo, Meta 0,67% e Amazon agora tem queda de 1,13%, todas as tecnológicas basicamente sendo impactadas por isso, apenas Tesla, que estava com uma alta mais significativa de mais de 1%, agora está com uma alta bem mais tímida de 0,12%, ou seja, impacto imediato. Nos índices acionários americanos, todos eles agora estão caindo com força, 0,92% de recuo para o Dow Jones Futuro, 0,97% de queda para o S&P Futuro, enquanto o Nasdaq Futuro recua 1% neste instante. Pois é, temos a reação imediata ao CPI, agora a expectativa do mercado é de talvez um Fed ainda mais hawkish. Essa leitura corrobora com o tom mais hawkish que o Jeremy Powell adotou ontem na sua sabatina ao Senado americano e com certeza vai ser perguntado sobre isso mais tarde, meio-dia, cobertura especial também aqui com a gente no seu almoço de negócios. O que a gente olha agora para o mercado interno, qual foi a reação imediata? A doleta que estava caindo, agora vai para cima, 0,19% de avanço para o dólar, R$ 5,798, enquanto o Ibovespa recua 1,57%, está nos 124.531 pontos. Para perder este patamar é um sopro, é um espirro e tá lá embaixo. Olhando para os DIs, a curva de juros brasileira virou totalmente e agora está pedindo mais prêmio em média de 3 pontos base em toda a sua extensão. Vamos lá, Coutinho, análise gráfica dessa reação imediata ao CPI que veio pior que o esperado. Vamos lá, Dieguito. Então o dólar sobe, né? O que eu tava falando ali no momento certinho. Eu falei, o dólar podia subir, o dólar sobe. Agora, 802 é um ponto de venda. Então fique atento, o dólar já bateu no 802. O dólar pode iniciar um movimento de correção. Atento, comprados em dólar. 802 é uma resistência extremamente forte. É uma retração de 61 de um fibo longo. Tá? Então 802, o dólar pode fazer um movimento de correção. O índice fez tudo o que tinha que fazer, ou seja, bateu na primeira, bateu na segunda, bateu na terceira e agora está em cima de um suporte. 126, 840, tá? Então também assim, são pontos praticamente simultâneos de inflexão. O dólar deveria descer no 802 e o índice deveria subir nos 840. Beleza, Coutinho, são 10 horas 34 minutos, já a gente traz o destrinchamento aqui das linhas do CPI e a gente vai ver qual foi o setor aí da economia americana que mais pressionou os preços neste instante. Vamos aproveitar então, Coutinho, que a gente estava olhando lá para o mercado americano. Puxa o gráfico do S&P e dá uma afibada no S&P, por favor, para a gente ter uma noção de quais são os próximos passos para o índice americano, que está indo para baixo, né? Tá se formando aqui, ó, aí agora você está mostrando o índice do S&P, né? Isso. Qual que é a figura gráfica que está se formando aí, por favor? Ela é baixista no seguinte sentido, né? Topo, fundo, topo. E aí ela vai fazendo um pequeno decaimento onde ela vai perdendo topos e fundos. Se você pegar
Deixa eu ver se esse cara tem. Este cara não tem. Então a gente vai ter que improvisar uma aqui. Desliga esse cara aqui e põe assim. Eu vou tentar desenhar. A ferramenta não tem, mas eu vou tentar desenhar um canal. Então, se você olhar o S&P ele tá dentro de um canal de baixo. Então ele cai, ele sobe menos. Quando ele cai mais. Então ele vai fazendo aí essa movimentação que não deixa de ser uma harmônica, só que é uma harmônica dentro de um canal de baixa. O S&P agora 6.068, isso é fechado, tô falando do S&P à vista. A figura de curto prazo, ela é dissonante, né? Porque eu tenho um envelopezinho de alta num canal de baixa. Então, precisaria aguardar um pouquinho para ver como é que o S&P se mostra. Mas, de qualquer forma, se eu pegar a tendência primária dele, não deixa de ser de baixa. Perfeito, Coutinho. 10 horas 36 minutos. Pois é, CPI vindo mais forte que o antecipado e isso tem reação imediata do mercado. Inclusive, acaba de sair mais um urgente no painel Mover Pro, trazendo alguns outros pontos relevantes deste número. Afinal de contas, a leitura mensal de alta da inflação ao consumidor nos Estados Unidos é a maior desde agosto de 2023. Ou seja, há mais de um ano, quase 2 anos, a gente não vê uma leitura mensal de inflação tão alta como a gente viu agora nesta última leitura do CPI. A gente vai ter muita coisa para conversar com o Alex Martins já ele estará aqui de volta com a gente às 10h45 é a previsão para ele estar aqui conosco. Se ele conseguir entrar ainda mais cedo, a gente já puxa ele para repercutir todos esses números. E estas falas do Jeremy Powell hoje a meio-dia vão estar ainda mais relevantes, porque com certeza vai ser perguntado sobre esse CPI mais forte que o antecipado e vamos ver qual que vão ser os pontos que ele vai trazer. Basicamente, esse CPI vindo mais forte do que o antecipado acaba corroborando com o que o Powell falou no dia de ontem lá no Senado, então o discurso dele não deve realmente ter muitas alterações. Agora a gente também vai ficar de olho no que os outros Fed Boys também vão falar ao longo do dia de hoje. Inclusive, falando nisso, é um bom gancho para a gente trazer a arte da agenda do dia de hoje, para a gente ver quais são os próximos passos e quais são os próximos eventos que estão no itinerário do trader e investidor. Então a gente já teve aí às 10h30 o CPI, o Galípolo ainda está na participação do evento, tá? A gente pode trazer depois com mais calma quais são os pontos principais das falas do Galípolo. Por enquanto ele segue nesta transmissão aí durante as falas dele, tá? A gente depois traz mais detalhes, traz um resumão. 11 horas, tem previsão deste evento do Lula na comemoração de 1 ano da Nova Indústria Brasil. A gente também vai acompanhar mais no paralelo, né? Vamos ver o quanto que este discurso, que tem sido mais eleitoreiro por parte do Lula, poderia fazer preço. Meio-dia, este é o grande evento a partir de agora. Jeremy Powell volta a falar ao Congresso americano, dessa vez à Câmara dos Estados Unidos. A expectativa é que não tenha tantas mudanças assim de discurso, mas vamos ver o que vai ter de novo e o que os deputados vão perguntar para ele e como ele vai responder. 12h30, estoques de petróleo EIA, depois falas do Fed, Rafael Bostic às 2h e depois Christopher Waller falando às 7h05. Vamos ver qual vai ser o tom, se vai ser um tom mais hawkish a partir desse CPI que veio mais forte que o esperado. 3 horas, leilão de treasuries de 10 anos, bastante relevante. Agora com esse CPI mais salgado do que o mercado estava antecipando, vamos ver qual que vai ser a demanda dos investidores por esses títulos que são considerados os mais seguros do mundo. 3h30, Lula se reúne com Haddad Silveira, ministro de Minas e Energia, com Esther Dweck, Rui Costa e Jorge Messias da AGU. Todos eles vão estar reunidos com o presidente. Vamos ver qual que vai ser a pauta. 4 horas, balanço orçamentário mensal dos Estados Unidos, referente ao mês de janeiro, relevante para a gente acompanhar por conta dessa questão fiscal, que foi um ponto, inclusive, trazido pelo Jeremy Powell ontem, falando sobre o orçamento americano, que está em uma trajetória insustentável. 6 horas da tarde, né? Tem o Haddad em entrevista ao José Luiz da Atena no SBT. A gente vai acompanhar na unha e acompanhar com lupa essas falas do Haddad nesse início de noite desta quarta-feira também. Às 8h50, PPI no Japão, e hoje, como você está vendo, tá tendo bastante volatilidade, muito por conta do vencimento também de opções sobre o Ibovespa.
10h40, vamos atualizar então a situação do mercado aqui no Brasil, depois de passar aí esses minutinhos, né, esses 10 minutos de reação ao CPI, nós temos o dólar agora se acomodando novamente para mais próximo do 0 a 0, tá com uma alta de 0,08%, R$ 5,791, o índice à vista tá caindo 1,60%, está nos 124.499 pontos, e a curva de juros agora está buscando uma direção um pouco mais clara. Na ponta mais longa, há alguns contratos que estão desidratando o pedido de prêmio em até 2 pontos base, como é o caso do DNUF 33, enquanto na ponta mais curta ainda há um estresse, mas bem mais tímido, quase no 0 a 0, de 1 ponto base e meio em média. Mas se você olhar para dentro da composição do Ibovespa, apenas Carrefour e Santander sobem, mas nada tem destaque positivo. Vamos olhar então para as blue chips neste instante, como elas estão repercutindo ou se movimentando após essa divulgação do CPI. Nós temos BBDC4 sendo um dos principais destaques negativos, mas CSN é a que lidera as quedas. 4,85% de recuo para CSNA3, está em R$ 8,44. Bradesco recua 4,56% nos R$ 11,73. Na sequência, a gente fala também de Usiminas e Magalu. Magalu agora cai 2,90%, está em R$ 7,06%, ou R$ 7,06, né, melhor dizendo. A gente tem Usiminas caindo 3% agora, nos R$ 5,74. Enfim, a única que sobe é efetivamente Santander, que também é uma das poucas que avançam dentro da composição do Ibov como um todo. Nesses últimos 10 minutos, alguma atualização gráfica pra gente trazer pra nossa audiência, ô Coutinho? Vamos lá, Dieguito. O dólar, ele respeitou aquele R$ 5,802, que eu falei que era uma resistência importante, e pedi a atenção dos day traders de plantão numa eventual venda. Então, bateu na retração de 61,8 pianinho e fez um movimento de correção, tudo sob controle. O índice também, exatamente no ponto que eu falei, no 26840, o índice agora sentou aqui um pouquinho. A priori não se movimenta, não com a elasticidade do dólar, tá paradinho ali. O índice deveria subir, vamos ver agora, porque a primária dele é baixista, então isso pro índice é mais difícil. No caso do dólar, não, porque como o dólar ele é baixista, aquela venda no 802, ela era mais fácil, porque tecnicamente era uma venda direcional. Mas sim, o dólar respeitou, vamos ver agora como é que se comporta, até porque pode rebater e voltar para dentro do canal, e o índice deveria subir. Perfeito. Coutinho, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, um grande abraço, e a gente volta a conversar amanhã. A gente vai trazer o Alex Martins até um pouquinho mais cedo para tentar entender melhor esse CPI, e aí com o Alex a gente vai fazer o destrinchamento aqui do release do CPI, tá? Um abraço. Um abraço, lindão. Tchau, tchau, pessoal. Eu volto meio-dia hoje. Um abraço. Tchau.